Chamo para a mesa a moderadora, a nossa primeira mesa, a Cristina Maranzana, psicóloga, analista junguiana, né, agora do IJUSC, a JB e AP, especialista em psicologias do corpo e da saúde e em psicologia clínica junguiana, colaboradora do projeto Tessituras Clínicas e da clínica comunitária aqui do IJUSC. Comunico também que a candidata Maria Cristina, ela não pôde comparecer por motivos pessoais, então nessa primeira mesa a gente só vai ter um candidato, que a Cristina logo já vai chamar. Quero informar a todos, né, que essa regra vale daqui em diante para todas as mesas. Cada candidato terá 20 minutos, então, para expor, né, a sua fala. E depois de sua fala, né, de cada candidato, a gente vai ter 20 minutos, então, para perguntas e comentários do público. Tá bem? Passo a palavra, então, para a Cristina. Bom dia a todas e todos. Obrigada, Jason, pelas honras. Eu quero agradecer muito ao IJUSC pela acolhida. E tenho um grande prazer de estar chamando, então, para a nossa primeira mesa da jornada, Mauro César Stigler, que é natural de São Bento do Sul. Eu já estava começando. Prazer, Mauro. Mauro César Stigler é natural de São Bento do Sul, graduado em Psicologia pela Universidade do Contestado de Mafra, em Santa Catarina, pós-graduando em Psicologia Analítica pela Univille de Joinville, analista em formação pelo IJUSC, documentarista, atuando como diretor de documentário no projeto Trajetórias, Identidades da Arte, que foi lançado neste ano, de 2024, na cidade de Joinville. Atua também como psicólogo clínico de orientação junguiana. Obrigado, Cristina. Bom dia, todas e todos. É uma alegria poder estar apresentando um trabalho no IJUSC e, ao mesmo tempo, uma certa tensão pela responsabilidade. Candidato analista da primeira fase que sou. E eu preciso destacar um agradecimento ao IJUSC, por ser esse lugar de tanto acolhimento, de tanto calor. É um lugar realmente humano e que permite aos candidatos essa singularidade que nos dá essa abertura para nos desenvolvermos com tranquilidade, mas também com muita seriedade, com muita ética. É uma alegria também, preciso falar isso rapidamente, ser assistido por alguns colegas da pós-graduação da Univille. Isso me deixa muito feliz. E preciso ressaltar que a pós está praticamente terminando e foi uma pós fantástica. Eu nomeio aqui e agradeço a Priscila por ter escolhido, dar essa certeza em nós, de essa pós-graduação ter sido pensada, escolhida com todo carinho, porque cada professor que veio ter conosco, que nos deu aula, fez dessa pós-graduação, no meu olhar, no meu sentimento, a melhor pós-graduação que eu já fiz. A qualidade é altíssima e isso foi muito satisfatório. Então, gostaria de deixar isso registrado. E, antes de entrar propriamente no tema, que se chama... Então, o título do meu tema é A Relação do Sintoma com a História do Paciente para uma Possível Simbolização, a Aurora de uma Nova Psicologia. Antes de eu adentrar na leitura propriamente dita, eu deixo registrado que na leitura que eu estou fazendo do livro A Mitopoese da Psique, do Dr. Walter Boechat, me despertou o olhar para o próprio tema que eu escolhi, no sentido da importância que nós percebemos nesta obra singular dele, que fala do compromisso, da responsabilidade do psicólogo junguiano, do candidato, do analista, de ter a consciência de não permitir que a clínica junguiana corra o perigo de desmitologizar-se, de permitir que, de repente,
possa o mito se ausentar, como sendo ele essa estrutura tão forte, ancestral, milenar, e que nos conduz para um pensamento estruturado enquanto profissionais no setting terapêutico. Isso foi o que me deu também uma base que foi reorganizando este meu singelo trabalho ao longo da construção. O objetivo desse trabalho, então, consiste em demonstrar que os elementos história do paciente e sintoma se fazem premissas basilares para uma possível simbolização frente às doenças mentais, sejam elas no âmbito das neuroses e mesmo das psicoses, e mais precisamente para o tratamento das doenças mentais, as quais contariam com instrumentos novos, por assim dizer, principalmente no que se refere ao manejo do paciente no campo da psicoterapia ou análise. Como nós vamos perceber ao longo da leitura, esse trabalho também teve a base específica do volume 3, que é a psicogênese das doenças mentais do Jung. Sabemos que certos sintomas das desordens psicológicas do indivíduo provêm dos processos psíquicos inconscientes. Sendo assim, é da nossa familiaridade em relação à psicologia analítica que a linguagem que se utiliza o inconsciente não se estrutura linguisticamente. Não se estrutura de forma verbal e lógica. Outro sim, o inconsciente se faz entender por linguagem simbólica, colocando assim o sintoma como elemento abrangente e por si só também simbólico, menos categórico, mais subjetivo. Então a imagem já que se segue nos dá essa ideia do início da trajetória, da luta contra o bem e o mal, do divino e do diabólico, do sombrio, da luz e do tempo que compõe a história do indivíduo, então. A ideia do nome aurora de uma psicologia a que nos referimos se dá principalmente no âmbito de transpor o sofrimento psíquico que residia até então em um ambiente rigidamente organicista para um universo de compreensão essencialmente psíquico, que passa a valorizar o inconsciente como ente realmente participante dos processos neuróticos e psicóticos. Isso não significa, é claro, a exclusão ou desconsideração da psiquiatria ou da neurologia, mas sim a ampliação, a não unilateralidade da compreensão do sintoma e das possibilidades de tratamento diagnóstico e prognóstico. Compreendemos assim que as bases de uma psicologia profunda era lançada. Segundo Jung, se pretendemos conhecer mais profundamente a questão psicológica, devemos ter em mente que todo conhecimento, no fundo, é condicionado pela subjetividade. É a partir desse prelúdio que a consolidação de uma psicologia profunda, no sentido de realmente validar o inconsciente e os complexos símbolos que o mesmo manifesta, começa a conquistar espaço na ciência que, embora no seu corpo catedrático mostre resistência, encontra paulatinamente boa ressonância entre eminentes pesquisadores na área da psicologia, especialmente aquela ligada às doenças mentais. Esse passo audacioso em direção ao universo não apartado, mas mais independente das questões rigidamente biológicas, nos abre as portas do inconsciente. Imensurável e avassalador. Intrigante, mas revelador. Confuso, mas fiel à genuinidade da alma individual e coletiva. De acordo com Jung, conhecimentos biomédicos previamente adquiridos são insuficientes para compreender a natureza da alma. Quando falamos de alma em psicologia analítica, nos referimos a uma estrutura complexa, ampla, e que foge aos padrões mecanicistas e da dita lógica científica. Não da ciência em si, mas dos pressupostos acadêmicos até então, sim. Tendo em vista que ainda hoje a psiquiatria é essencialmente biológica em relação aos processos psicopatológicos impossibilita uma captura mais abrangente da psique e nos explicita as possibilidades abrangentes da psicologia do inconsciente em torno dos sofrimentos psíquicos.
Então aí nós temos uma imagem de alguém chegando no porão, no espaço, no lugar do próprio inconsciente. Um viés novo em relação à escuta do paciente, ou seja, a acurada atenção à sua história, mas com passos fora da racionalização, nos faz perceber a presença do símbolo que reverbera o sintoma. A linguagem não perde o seu valor. O símbolo manifesta estrutura independente e ilimitada. A estrutura da linguagem em relação ao inconsciente limita-se no racional. O símbolo apresenta-se desafiador e independente, no entanto, fiel às verdades do inconsciente. E ambos atemporais e, por isso, universais. Estarão sempre um passo à frente. O mito em si, e por consequência o símbolo, compõem juntos a estrutura dos mitologemas, ou seja, temas universais como criação, morte, transformação, amor e traição, através das suas narrativas, nos dando possibilidades de conexão e compreensão da história do paciente. Então nós temos um panteão grego, eu particularmente preferi esse, onde que os dois estão sentados lado a lado e não era abaixo de Zeus. Parece que esse fica mais interessante. A rica fonte de simbolismo que encontramos nos mitologemas introduz esferas cada vez mais abrangentes e desafiadoras no âmbito dos tratamentos dos sofrimentos psíquicos sob o viés da psicologia analítica de Carl Gustav Jung. Podemos perceber que o mitologema, refletindo conflitos internos e os mais abrangentes dilemas emocionais da humanidade, tanto coletiva como individual, nos apresenta sempre palavras e gestos, comportamentos e tendências, fugas e desejos. Todas essas nuances trazendo o símbolo de forma intrínseca e que, para ser simbolizado, requer uma ciência do inconsciente, que ganha respaldo nos meios científicos, que não ganha respaldo nos meios científicos convencionais de até então. Temos na análise dos sonhos, por exemplo, que requer no mínimo uma semi-biografia do paciente anexa à possibilidade de interpretação, uma das possibilidades de simbolização e, por conseguinte, uma dimensão de tratamento psíquico. A partir dos eixos que unem história ou biografia do paciente, sintomas e símbolos que correspondam ao universo do indivíduo, aproximamo-nos da possibilidade de uma simbolização. As imagens, então, correspondem aos contos de fada, que é outra potência em que trabalha a psicologia analítica e que se diferencia, né, tendo essa possibilidade de garimpar nesse manancial ancestral e milenar do conhecimento humano e que caracteriza, então, essa clínica junguiana, que une, de fato, a história do paciente, símbolo e sintoma. Jung nos diz que as transformações da mentalidade humana existem, quer demos valor a isso ou não. Nos fala que quando a atitude consciente de um indivíduo se modifica de forma sensível, os conteúdos inconscientes constelados por essa situação também se transformam. Percebemos que até então relacionávamos quase nada os mitos e os mitologemas como símbolos da nossa psique. O indivíduo, ao longo dos séculos e até milênios, pensou em tudo menos na alma, com exceção de alguns povos, é claro. Essa aurora de uma nova psicologia, nova a qual nos referimos, vem essencialmente apresentar o indivíduo como uma alma, sem conotação ou pretensão religiosa, mas também, principalmente não no universo institucional, mas sim a alma no sentido transcendente, ou seja, acima do racional, objetivo e puramente orgânico. De acordo com Jung, as figuras do inconsciente sempre foram expressas através de imagens protetoras ou curativas, e assim expelidas da psique para o espaço cósmico. Compreendemos assim que essas figuras do inconsciente são em si mesmas símbolos, mas entre serem símbolos e serem simbolizados, há ainda um grande hiato a ser compreendido. Os mitologemas darão possibilidade de conexão emocional e compreensão para o paciente na medida que possa estruturar o ego, tornando-o capaz de conscientizar seu material inconsciente. A ideia de ser a simbolização, a aurora de uma nova psicologia, se firma quando observamos na contemporaneidade esses elementos presentes
na psicoterapia junguiana. Podemos exemplificar dessa forma a percepção de Jung em relação à incidência dos mitologemas no delírio esquizofrênico, formulando assim a hipótese do inconsciente coletivo e dos arquétipos. Assim, observamos que sintomas como ansiedade, depressão ou comportamentos compulsivos podem ser vistos ao mesmo tempo como defesas, mas também como símbolos emitidos pelo inconsciente do indivíduo. A importância dos símbolos e das imagens ganha contorno especial quando nos referimos aos traumas, pois os mesmos oferecem insights relevantes no caminho psicoterapêutico do indivíduo. Percebemos dessa forma que a história do paciente, sintomas e símbolos encontram-se numa espécie de fragmentação na estrutura psíquica do paciente. Sendo assim, a integração desses aspectos possibilita, em tempo particular para cada paciente, a simbolização, o que faz com que o sofrimento em relação ao trauma seja vivido, experimentado de maneira saudável, ou no mínimo incorporado à vida cotidiana do indivíduo, num aspecto menos sintomático e mais consciente. Aí temos então a imagem de um Van Gogh, né, num jardim, misturado à própria pintura, e talvez aparecendo como um ícone que teve a coragem de simbolizar da sua forma um inconsciente avassalador, em movimento, às vezes assustador, mas que se coloca de fato, né, como uma imagem, um exemplo de alguém que traz aquilo que é incompreendido, que está fora dos padrões da lógica, ao senso comum principalmente, mas que para ele tinha um sentido muito valoroso, esse universo pujante que ele sentia dentro de si e expressava então como o via também para fora. No âmbito dos sofrimentos psíquicos, as imagens internas ou símbolos transformam-se em fundamentais para a experiência analítica do paciente. Os conteúdos imagéticos são essenciais, pois emanados do inconsciente sempre serão os signos mais legítimos, mais genuínos do mundo interior do paciente. A partir desse momento, podemos constatar que Jung conectou o sofrimento psíquico, as ditas doenças mentais, neuroses, psicoses e traumas, com os temas arquetípicos, dando com isso um cunho universal em relação a um determinado conjunto de símbolos emanados pelos indivíduos. A doença psíquica, o sofrimento psíquico ou as neuroses passam, através da simbolização, a ganhar sentido, ou seja, surge a possibilidade de dialogar com a dor. A partir destes aspectos, os símbolos transformam-se em guias do processo terapêutico analítico, constituindo ponte para uma relação saudável e segura com os arquétipos emanados do inconsciente. A vida, o sofrimento, os enfrentamentos passam cada vez mais a ganhar em contornos de jornada, de experiência e crescimento. A simbolização possível inaugura para o indivíduo a possibilidade de uma compreensão arquetípica. Isso não representa uma identificação arquetípica integral, mas uma relação mais próxima com o self, o que faz sentir a dor, o sofrimento, como parte de sua jornada de individuação. Não precisamos mais excluir ou reprimir os conteúdos da sombra, pois simbolização significa integração, conscientização, ou ainda união dos opostos, que significa a possibilidade de um espaço de convivência da psique para todas as instâncias, agora simbolizadas. A fala de Carl Gustav Jung no célebre Sonhos, Memórias e Reflexões, sobre ser ele a história de um inconsciente que se realizou, aponta mais uma vez para a aurora de uma nova psicologia. Menos técnica, mais humana. Menos convencional, mais singular. Menos padronizada, mais universal. A aurora de uma psicologia nos fala de uma psicologia da alma. E a imagem final é um Salvador Dalí, possivelmente sentado com Van Gogh, né? Lembrando-nos da primeira imagem, que eram algumas do Salvador Dalí, aparentemente, né, fora da nossa lógica, desorganizadas, avassaladoras e assustadoras, mas que com esse olhar analítico, dando essa possibilidade de sentarem-se
algo mais brando, algo mais harmonioso, junto com o assustador, junto com o avassalador, nos dando ideia da possibilidade da união dos opostos. E lembrando da fala, da abertura da Anita, né, do compromisso, da psicologia analítica, nos faz pensar desse papel enquanto profissionais junguianos, enquanto candidatos, analistas, enfim, de olhar para isso como uma ferramenta talvez nunca mais urgente do que na contemporaneidade, do que neste agora, né, de um mundo tão repartido, de um mundo que o atrito de repente passa a ser o emblema, e Jung nos mostra essa possibilidade de nos sentarmos juntos e dialogarmos por um mundo mais integrado, mais unido, mas capaz de ser vivenciado por todos. Então, era isso que eu tinha para esse início de manhã. É um problema ser o primeiro, né? A gente não sabe nem como se comporta. Os amigos estavam todos rindo, né? Que legal você é o primeiro. Ah, tá, é muito legal. Mas então eu agradeço muito ser assistido por vocês. Fico muito realizado, muito feliz por esse momento. Muito obrigado. Mauro, muito obrigada pela tua... Esse é teu. Muito obrigada pela tua apresentação. Teu trabalho, ele nos brinda, né? Ele abre, ele é uma aurora no dia da jornada, nesse momento. E é muito interessante ouvir um psicólogo cineasta trazendo as imagens e apresentando, né? Entregando para as nossas reflexões de hoje a necessidade da mitopoiesis, a importância da imagem, dessa metáfora, né? Como o fundamental na travessia da individuação, na conexão, né, na integração, na consciência, né? Então, acho que é um belíssimo trabalho para começar. Muito parabéns pelo teu olhar. Nós temos um tempinho, né, alguns minutos para perguntas, para conversas. Quem se sentiu tocado, quem deseja iniciar o diálogo dessa manhã. Fábio. Mauro, tudo bom? Tudo bem, obrigado, Fábio. Pela fala. Sabe que a tua fala me lembrou uma letra de uma música que fala assim, o poema, né? Meu amor não sabia porque nunca amanhecia, é que existia um vigia na porta de cada dia. Né? Pensando em aurora da psicologia, o que você entende que a aurora que a gente está necessitando nesse momento, que nova aurora para a nossa psicologia, e que tipo de vigia que pode estar limitando a gente a deixar raiar isso? Obrigado, Fábio, pela pergunta. Dificílima, mas obrigado. Fábio, então, olha só, vou me utilizar de um outro autor que tem me ajudado nesse sentido há um tempo. Há uma obra de contos de Jean-Paul Sartre que se intitula O Muro e fala de uma psicopatologia assim bem assustadora nesses contos do Sartre. E ele coloca na boca de um dos personagens deste conto, O Muro propriamente dito, uma frase mais ou menos assim: a vida, o mundo e as dores não significam somente o bar da esquina do seu bairro. Dando com isso a ideia de uma necessidade urgente de sairmos do nosso lugar, desse caldo cultural, desse caldo das nossas tradições, daquilo que ouvimos, daquilo que aprendemos, com todo respeito, mas dos nossos pais, dos nossos tutores, dos nossos professores, para um lugar que possa pisar principalmente numa espécie de vazio novamente, em um lugar desnudo, e num lugar apavorante, aonde que de repente o que parece-nos grotesco, o que nos parece que machuca, que nos incomoda em termos da diversidade do outro, principalmente isso, pode representar de fato a porta de entrada, essa porta que vigia, que você falou,
pelo menos eu entendi dessa forma, e que pode nos proporcionar a entrada de fato para o outro universo. E não apenas esse olhar daqui de fora, eu imagino, eu respeito, eu entendo, mas que nós possamos entrar realmente naquele universo, nos vestindo de um outro caldo, para que então possamos sair desse bar que fica somente até a nossa esquina e às vezes nos faz tão acanhados assim. Bom dia, meu nome é Roberto, seguindo as orientações do Jason. Tá ok? Mauro, parabéns pelo trabalho, obrigado por compartilhar conosco. Imagino que as imagens que você utilizou inteligência artificial ou algo similar. Se não, a minha pergunta é: aonde está a alma na inteligência artificial? Olha, obrigado pela pergunta. Que pergunta, vocês se combinaram para fazer isso, você e o Fábio? Foi, e até deveria ter nomeado isso, mas foi do Pinterest, não foi da inteligência artificial esta vez, foi do Pinterest mesmo. Eu penso que a alma na inteligência artificial, ela precisa, antes de tudo, ser pensada dentro de uma ética. Porque as possibilidades de abertura que a inteligência artificial hoje nos possibilita, se ela não for trafegada com um estatuto interno, eu diria até bastante rígido em termos de ética mesmo, ela pode, como qualquer outro instrumento que nos chega às mãos, se tornar algo tóxico, se tornar algo perigoso. Mas, como Jung nos mostra a necessidade de vivermos também o nosso tempo, né, de estarmos mergulhados, não tem para onde fugir, nós somos contemporâneos exatamente porque estamos vivendo agora, eu penso que a alma encontra lugar também na inteligência artificial. Com o exercício de uma consciência baseada na ética, da saúde mental, e com os limites devidos, sem perder a essência da alma, né? Porque a inteligência artificial pode nos navegar para instâncias que de repente possamos estar apartados de possibilidades reais e podemos, de forma perigosa, adentrarmos num mundo realmente fantasioso e que não nos pertence. Olhando para tudo isso e com ética, com ponderação, eu penso que a alma também, como em todos os tempos, né? Sejam tempos de guerras, de conflitos, de violência, a alma encontra lugar, eu penso que na inteligência artificial, munidos desse senso ético, nós vamos dar lugar à nossa alma também. Então, muito obrigada, Mauro. Né? Parabéns pelo teu trabalho. E eu, mais perto, sim, eu agradeço a tua fala, porque me fez eu entender a minha anterior. Né? E entender o quê? Entender o meu ato falho. Né? Até vou me levantar aqui, né? Porque isso é bem importante. Realmente fez todo sentido o que aconteceu aqui. Acho que isso, né, é uma experiência para todos nós. Quando eu cometi o ato falho, né, de não nomear o Luiz Fernando e o Mauro. Exatamente os dois, né, que são dois representantes, e cada um de uma turma, Luiz Fernando representando a primeira turma de formação, né, e o Mauro a segunda. Né? E essas duas pessoas que eu conheço, eles representam o que eu falei antes sobre a antítese indissolúvel entre o singular e o coletivo. E, ao mesmo tempo, né, são essas duas pessoas, esses dois seres, que carregam uma capacidade profunda de síntese desses opostos. Então, eu quero agradecer, né, e homenagear os dois, né, aí, justamente por serem representantes dessa força. Né, e isso que é da profundidade da alma junguiana. Né? Então, a gente não pode deixar de entender
isso como um símbolo. Não é literal. Isso é simbólico. E é isso que a gente faz. É isso que a gente tem que aprender a fazer. Né? Tá? Muito obrigada, Mauro. Obrigada, Luiz Fernando. E obrigada a todos vocês. E é isso que a gente precisa realmente, buscar em nós, em cada um de nós. E essas duas pessoas, como eu estou dizendo, eles têm esta força, essa profundidade, uma beleza, uma riqueza, que é capaz de fazer essa síntese. Só que não é para todo mundo, a gente tem que correr atrás. Claro. Só para isso que a Anitta está falando, tem mais um elemento. Eu ia falar sobre o símbolo também. Olha só que coisa, Mauro. Então, talvez até por isso eu ia, daí conversei com a Priscila, mas é bem curioso, né? Sintonia, né? Não, era só esse adendo, só. Sim, a sincronicidade, tá tudo aí. Bem, inicialmente, Mauro, eu gostaria de parabenizar você. Eu disse que eu fiquei até emocionada assim com o teu trabalho, Você juntou a imagem, e produziu um texto muito bom e me fez refletir, Dos pacientes que nós atendemos, eu me pergunto qual é o símbolo, o que simboliza a doença? O que a doença quer nos dizer, e dizer também à pessoa que nos procura, por vezes com sofrimento mais intenso. Quando você pega a Noite Estrelada, de Van Gogh, você traz essa imagem, fiquei pensando, em muitos casos também, que eu atendo, e essa capacidade de simbolizar. Veja, você fez a pós, na Univille. Você é o nosso candidato a analista assim, da primeira turma, e que também nos deixa assim, bastante feliz em relação a isso. Mas eu gostaria de saber assim, de você, desse seu eu pessoal, quando você sentiu o chamado de Jung para você, para a sua prática clínica? Fiquei um pouco curiosa assim, nesse sentido. Se você puder, por favor, compartilhar. Obrigada. Obrigado, Amélia. Olha, curiosamente, eu senti esse chamado já, bem na verdade, antes de ir para a graduação, eu já gostava de Jung, por algumas vivências em outros universos que eu transitei. Mas o chamado forte mesmo veio a partir já do 3º semestre de graduação, e ele se deu pela forma respeitosa de olhar para várias outras abordagens de psicologia, mas sentindo particularmente essa potência do Jung de olhar para a estrutura da alma. E o chamado foi no sentido que vinha a mim uma imaginação de futuramente poder estar no setting terapêutico com um profissional e contar com esse olhar de alma. Esse foi o chamado. Tendo contato com pessoas no cotidiano e ouvindo muitas vezes narrativas de sofrimento assim tão desafiadoras, aonde que nós não encontramos em nenhum estatuto uma fórmula. E daí você ler Jung, por exemplo, no Sonho, Memórias e Reflexões e outras, como em alguns seminários, enfim, que Jung confessa que muitos pacientes, quando vinham perguntá-lo o que ele poderia fazer com determinado sofrimento, e ele tinha uma liberdade e uma ética em dizer: eu não sei, veremos o que eu poderei fazer, denotando com isso uma humildade muito grande frente à alma do outro, é que foi se estruturando esse chamado e me dando essa tranquilidade assim, dizendo-me é por aí que eu devo caminhar. E ressaltando assim, Amélia, nós tivemos um seminário retrasado no IJUSC, e quando foi comentado o caso clínico na sexta-feira, foi trazido um olhar assim, que para mim vai renovando o olhar clínico, que é a necessidade que nós temos de falar ao nosso paciente, perguntando a ele de que mundo está vindo aquela dor.
de que mundo ele pertence. Esse mundo profundo que sai fora, né, desses parâmetros e dessa lógica que muitas vezes algumas correntes contemporâneas nos trazem, e o Jung pisa fora disso, com compromisso, com ética, mas ele tem a audácia de pisar fora e nos convida, através dessa obra, a pisarmos fora também. E esse chamado vai se renovando. Mas ressaltando e respondendo, então, ele começa realmente antes da graduação ainda, por um leve contato que eu tinha. Claro que quando eu peguei a primeira obra junguiana, eu pensei, meu Deus, tô lascado. Né? Não é bem o que eu pensava, mas foi me apaixonando mais ainda. E cá estou com vocês. Certo, então. Fez todo sentido a sua resposta. Obrigada. Posso falar um pouquinho? Mauro, eu vou ser breve, mas só para te dizer o seguinte, eu não te conheço muito ainda, né? A gente se conhece mais assim, de se encontrar em alguns momentos do JUSC. Mas eu queria te dizer que eu tenho, assim, um bocadinho já de tempo na profissão e eu sinto que você tem a alma de analista, sabe? Algumas pessoas a gente olha e não sente isso. Eu senti muito isso em você. Então, assim, vai fundo, confia, segue, que realmente, assim, você me tocou profundamente. Tá? Obrigada. Gratidão. Bom, eu vou precisar fazer uma parte chata agora, né? Que o bate-papo está ficando gostoso e acho que isso é o anúncio também de um dia que vai ser bem gostoso, né? De diálogo e de conversa. Então, em função do tempo, acho que as perguntas a gente encerra para dar espaço para a próxima mesa, então. Obrigada, Mauro. Maravilhoso trabalho. Obrigado, Cristina. Obrigado, Mauro, pela brilhante fala, pela mesa. Né? Ó, um elogio desse da Marisa, hein? Leva de medalha. A jornada também ela vai ser disponibilizada depois no YouTube. Tá? A gente não tem uma data precisa para passar para vocês, mas depois vocês vão poder assistir como de costume. Né? Vai estar lá publicada. E a gente volta com a segunda mesa às 10h20 e a gente tem um cafezinho, uma água aí para vocês. Tá bem? Oi? Só um pouquinho. Pode ser um pouco antes? 10h10 então, tá, pessoal? Já que a gente conseguiu encerrar um pouquinho antes do tempo, voltamos 10h10.